Teresa, chamado Caminho de Perfeição, tá? Esse livro aqui eu vou trazer algumas partes do livro, né, para nos explicar um pouco, né, o que essa curiosidade nos leva. E o objetivo, né, gente, dessa live, dessa aula é todas as lives, né, todas as aulas que a gente se encontra aqui, o nosso objetivo é sempre elevar o nosso coração, tá? Corações ao alto, os nossos corações estão em Deus. Então esse é o nosso objetivo. E a gente vai entender o quanto essa curiosidade, esses apegos terrenos é uma âncora na nossa vida. E Santa Teresa fala muito nesse livro aqui, quando ela fala, principalmente quando ela fala dos apegos ao mundo, tá? Esse livro aqui, O Caminho de Perfeição, o que acontece, né? Esse livro aqui, ele tem 500 anos. Pensa, ele tem uma certa idade, né? 500 anos que esse livro foi escrito. E aqui são cartas que ela escrevia para as carmelitas. Então, caminho de perfeição, para que as carmelitas trilhassem um caminho de perfeição. E a gente pensa assim, poxa, né? Tanta coisa que ela está ensinando aqui para as carmelitas. Se as carmelitas, né, que estão lá enclausuradas, né, fizeram um voto religioso, desapegaram do mundo, ela ainda está ensinando as carmelitas ao verdadeiro desapego. Imagine nós, imagine o tamanho do nosso apego, tá? Isso foi uma das partes do livro assim que mais me impactou, né? Esse é meu livro de cabeceira, eu tenho ele há 2 anos lá perto de mim. E toda vez que eu leio ele, né, eu já li ele 2 vezes inteiro e agora eu vou por partes, né? Como eu tenho bastante marcaçãozinha aqui, eu acabo muitas vezes abrindo na marcação, que, né, enfim, é o livro que eu escolhi para estar comigo lá no meu quarto, tá? Uma boa sugestão de leitura. Não é uma leitura assim muito fácil, muito corrida, né? Santa Teresa tem uma forma de escrever, então tem que prestar bastante atenção na forma como ela escreve, tá? Com paciência, tranquilidade, né? Dedicação, a gente consegue fazer essa leitura, tá? Então vamos lá. Já me falaram, né? Vocês já me falaram que entre vocês existe aqui existe algumas curiosas, né? Existe algumas mulheres curiosas. E assim, essa curiosidade, a gente vai falar de curiosidade vã, tá? Curiosidade vã, uma curiosidade sem propósito. Agora, por exemplo, eu tenho curiosidade de conhecer o caminho de perfeição de Santa Teresa. Eu fiquei curiosa para assistir essa live, né? Deixa eu rodar aqui, peraí que chegou um monte de comentário aqui. Eu fiquei curiosa para assistir essa live. Eu fiquei curiosa para estudar um determinado assunto que agrega valor na minha vida. Essa curiosidade é muito positiva. Agora, uma curiosidade vã, que a gente já vai entender, ela é algo que nos deixa, no estado baixo, terreno. E esse não é o lugar que nós precisamos estar. Muito pelo contrário. Nós precisamos estar com o coração sempre ao alto, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês, porque essa mulher curiosa, né, ela tem alguns comportamentos, tá? Aí vamos ver se você se identifica nesses comportamentos aqui, ó. Isso aqui é um termômetro, tá? É um teste. Então vamos lá. Se essa mulher curiosa adora uma fofoquinha, tá? Adora uma fofoquinha. Diz que não, mas chega um parente, uma amiga, traz uma quentinha lá para você, um bafão, tem um bafão, uma bomba para te contar, você chega a se arrepiar, né? Então, essa é uma curiosidade vã, tá? Curiosidade das fofocas. Que mais? Isso aqui, presta bem atenção. Amizades. Amizades que na conversa só existe curiosidade vã. Só existe, por exemplo, fofoca, assuntos que não te agregam.
As amizades. Eu estava fazendo esse roteiro aqui e eu pensei assim, ó, poxa vida, eu cheguei num momento da minha vida que eu não tenho uma amiga que durante a nossa conversa traz conversas da vida de uma pessoa, traz fofoca, por exemplo. Olha que maravilha, gente, que coisa fantástica. Porque eu já tive amizades que quando nós nos encontrávamos, era uma fofocalhada. E eu também era curiosa, né? Queria saber do bafão, queria saber da bomba. Olha que coisa baixa, que comportamento horroroso. Graças a Deus, a gente toma atitude para elevar o nosso coração. Hoje, as conversas que eu tenho com as minhas amizades, a gente fala sobre a nossa vida, a gente fala da gente. Olha que coisa mais fantástica. A gente fala da gente. A gente fala da nossa história, das nossas emoções, dos nossos medos, a gente fala de Deus. Então, se você está aqui nessa live, nessa aula, talvez seja o momento para você colocar um ponto de interrogação também nos seus relacionamentos. Porque se você quer, passar para um nível superior, você não consegue passar. Se você quer mudar de comportamento e está inserido naquele ambiente, em um determinado ambiente, que as pessoas têm aquele comportamento que você quer romper, você quer se livrar. Tá? Então, faça um bom exame de consciência, tá? Faça um bom exame de consciência. Qual é o nível de conversa que você tem com as suas amizades? Isso me chamou muita atenção aqui, muita atenção. E depois que você rompe com essa curiosidade vã, que isso não tem mais significado na sua vida, você não atrai mais esse tipo de pessoa. Essas pessoas não conseguem mais se aproximar de você. Por quê? Né? Porque você não dá mais abertura. Porque a pessoa que tem um comportamento da curiosidade vã, ela tem que alimentar aquilo, né? E aqui não existe essa fonte de alimentação, tá? Então faça um exame de consciência muito bom. Quem são as suas amizades? Quem são as suas amizades? Tá? Outra coisa, a mulher curiosa, né? Ela fica muito distraída com as notícias vãs. Por exemplo, lembra quando é a época do Big Brother? Sabe o que é? É janeiro, fevereiro, alguma coisa assim? Início de ano, né? Vocês já perceberam como as pessoas ficam com o Big Brother? Agora tem esse raio dessa fazenda. Gente, tem pessoas que pagam pay-per-view da Globo. Eu conheço, eu tenho familiares que fazem isso. Que pagam pay-per-view, que chama, né? E fica praticamente 24 horas envolvida com aquilo. Eu conheci uma pessoa próxima da família que ela ficou doente emocionalmente, sabe por quê? Por causa do Fiuk. Lembra? Lembra do Big Brother? Por conta do Fiuk. E quando essa pessoa me contou isso, eu fiquei chocada. Eu fiquei, meu Deus do céu. Olha os apegos. Olha os apegos às coisas superficiais da vida. Vocês têm noção disso? Que a pessoa adoeceu de tanto ver aquela coisa sem noção do Big Brother. Ler um capítulo do Evangelho não consegue. Rezar 20 minutos de um terço não consegue. Mas ficar 24 horas sofrendo pelo Fiuk. Coitado, não estou falando do menino, né? Estou falando do menino, estou falando do contexto, tá? Do contexto. Veja a gravidade disso, gente. Similaridade também, fãs, tá? De ídolos.
né? E isso é muito da mulher curiosa. Esses tempos atrás uma pessoa também chegou para mim e falou assim: eu sou fã da fulana de tal. Não vou citar o nome aqui, é uma atriz da Rede Globo. E essa pessoa só falou daquela atriz, só falou daquela atriz. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui na rede social, eu fiquei curiosa. Saber, poxa, o que essa pessoa tá fazendo a ponto de embriagar essa pessoa que tá me falando? Gente, a mulher tá praticamente sem roupa, né? E ela não tem uma mensagem ali nem de motivação, nem de positividade, absolutamente. A mensagem é sexual praticamente. Então perceba os apegos, gente. Ou então, né, se torna ídolo de um cantor, né, e a vida fica em função disso. Outra coisa da mulher curiosa, que isso é um comportamento muito deselegante também, extremamente deselegante. A curiosidade vã é deselegante e ela é sem intelectualidade nenhuma, tá? Que é o que a gente vai conversar. Por exemplo, se alguém fala assim pra você, se o seu marido fala assim pra você, eu tenho uma coisa pra te contar, mas depois eu falo. Escreve aqui, seja sincera. Se você dorme à noite, se você consegue dormir com isso. Eu tenho uma coisa para te contar, mas depois eu conto. Como é que você fica diante disso? Tem pessoas que não dormem, tem pessoas que é capaz de dar uma parada cardíaca, né? Da curiosidade, do interesse de saber, de saciar aquele desejo, aquela vontade. Como assim? Me conta agora. Né? Meu marido vive fazendo essa brincadeira comigo. Eu vou te contar uma coisa, se contar agora, conta. Não quiser contar, não conta mais. Eu não sou curiosa, eu não vou ficar em função disso, né? Então, esse é um comportamento, né, onde nos coloca sempre para fora, nunca para dentro, né? A gente está sempre com o olho para fora, sempre com os interesses para fora. E o que acontece, né? Outra coisa, outro comportamento, perde tempo, um tempo enorme, tentando descobrir alguma coisa da pessoa pela rede social. Vai lá no perfil da pessoa e arrasa com tudo lá, não é para consumir o conteúdo, né? Fica horas lá tentando descobrir alguma coisa. Quanto tempo perde com isso? Quanto tempo perde com isso? Eu quero saber, olha aqui, alguém tá falando, eu quero saber na hora, a Edi falou. Como é? Edi, faz esse exercício, tá? Se alguém vier falar pra você, eu tenho que te contar uma coisa, mas eu não vou contar agora. Aí você faz como eu faço, fala assim, não vai contar agora, então não conta mais, que eu também não quero saber. Tá? Porque se for uma coisa, se for algo importante, a pessoa vai te contar ali. Tá? A pessoa vai te contar ali. Tá? Então, assim, pessoa que fica lá assim, buscando tudo, né? Tentando investigar a vida de outra pessoa. A mulher curiosa, fuçando o celular do marido também, né? Fuçando o celular do marido. Até encontrar uma coisa que tenha lá um duplo sentido que vai trazer uma confusão enorme no relacionamento, tá? Tomar cuidado com isso também. Então, vocês já ouviram aquele xingamento, assim, quando as pessoas estão brigando? O fulano, ou falando, né, de algum comportamento, o fulano é baixo. Já ouviram falar isso? Não, ela é baixa, o fulano é baixo, ele é muito baixo. Não dá nem para discutir com o fulano, porque ele é muito baixo. Você já viu esse discurso, né? Na verdade, gente, olha só, isso aí não é um xingamento, tá? Isso é uma constatação. Isso não é um xingamento, isso é uma constatação. Porque quando você fala que o outro é baixo, é porque ele é apegado às coisas terrenas. É apegado às coisas superficiais da vida. Ele vive aqui nesse plano. Já falei pra vocês que o nosso CEP não pode ser aqui. O nosso CEP não pode ser aqui. Não pode. Nosso CEP é no céu. Tá?
E vamos lá, por que que essa mulher, né? Vamos nos analisar, tá? Porque eu já vivi tudo isso, gente. Já fui curiosa, se alguém me dizia assim, ó, tem uma coisa para te contar, eu quase morria do coração. Ó, não mexo no celular do meu marido há muitos anos, nem sei como fazer isso. Isso mesmo, não se incomode. Chega, né? A gente não precisa buscar coisas, né? Que tenha lá a interpretação, duplo sentido e trazer problemas para a nossa vida, né? Uma mulher que ela não tem essa curiosidade vã, ela está muito ocupada com as coisas do alto, tá? Ela já está num outro nível espiritual, que é isso que a gente precisa aqui. Então é o seguinte, nós mulheres, isso é da nossa natureza, tá? Presta atenção. Por isso que a gente tem que romper com isso. Isso é da nossa natureza. Nós mulheres somos muito sensíveis às coisas superficiais da vida. É da nossa natureza. Então tudo nos distrai, não é assim? Tudo nos distrai. Qualquer brilhinho, qualquer barulhinho, qualquer coisinha diferente, nos distrai. Então você imagina o que é a rede social para a mulher. Tanto que nós somos as mulheres são as maiores consumidoras das redes sociais. As redes sociais é um parque de diversões para nós. É um parque de diversões. Veja bem o perigo disso. E o que acontece? A gente mergulha profundamente nas distrações. Porque aqui uma janela, o TikTok, por exemplo, TikTok é um perigo. TikTok é um perigo, aquelas informações rápidas, né? Aquela quantidade de situações que nos dispersam, que tudo chama atenção, que tudo é interessante. Isso gera um impacto enorme na nossa vida. Perceba bem, se eu pergunto assim, aqui, né, a gente conversa muito, então, se eu pergunto para uma mulher que ela é curiosa, né, essa mulher curiosa, tem essa curiosidade vã, que ela está totalmente arraigada às coisas terrenas, se eu pergunto para ela, qual é o seu propósito de vida? O que você gosta de fazer? Existe uma grande chance dessa mulher dizer, eu não sei. Presta atenção nisso. A mulher curiosa, arraigada às coisas superficiais da vida, ela perde a identidade. Como que uma pessoa não sabe o seu propósito de vida? Como que uma pessoa não sabe o que ela gosta de fazer, o que ela quer fazer? Isso é sério. Isso é sério. Aí você conversa um pouco mais, você percebe que a pessoa não sabe mais nem quem é. O propósito da vida, os dons, os talentos, e a gente conversou de dons e talentos aqui. O que eu recebi de mensagem, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu talento. Como que você não sabe? O seu dom e o seu talento é aquilo que você faz com maior facilidade do mundo, que você não precisa nem fazer muita força. Claro que você vai se isso se tornar uma profissão, você vai se aprimorando. Entende? Como que essas distrações, esses estímulos, essa curiosidade, esse apego às coisas superficiais faz com que se perca a identidade. Você não sabe nem mais quem é você. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Muito, muito sério. E detalhe, olha só. Isso afeta muito, sabe o quê? Óbvio, né? A nossa intelectualidade. A nossa intelectualidade. Muitos terão dificuldades de ler esse livro. Esse livro tem uma linguagem difícil. Claro que vai ter dificuldade. Está sempre ligada às coisas pequenas, às coisas que não nos levam a nada, né? O centro da vida é a fofoquinha,
É o que está acontecendo na Fazenda, é o que está acontecendo no Big Brother, é as fofocas lá do Léo Dias, né? São as atrizes da Rede Globo que agora vestiram tal roupa, cortaram tal cabelo, usam tal maquiagem. Ah, tô preocupada agora com a moda. Entende? Então, o vocabulário diminui. Olha a dificuldade de comunicação. O vocabulário péssimo. A dificuldade enorme de entender o que o outro fala, porque tem uma dificuldade enorme de interpretação de texto, tá? E essa é a nossa realidade, gente. Muitas de nós não tivemos um bom ensino fundamental e nem médio. Aí chega na fase adulta, se torna uma mulher curiosa, tá? Isso é muito sério. E isso nos lembra o quê? O quê? A Marta. Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta. Então todas nós temos uma Marta dentro de nós, tá? Não esqueça disso. Você, todas nós temos uma Marta dentro de nós. A gente tem que romper com essa Marta agitada, essa Marta que Deus está ali sentadinho, né? Tá ali do lado dela e ela está lá ocupada com as panelas, está lá ocupada com as coisas terrenas. Mas só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária, tá? Isso é muito perigoso. Agora eu vou trazer um tema para vocês muito sério. Presta atenção. Presta atenção. Nunca se ouviu falar tanto do TDAH, não é verdade? Nunca se ouviu falar tanto do TDAH. Alguns falam TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Hoje, assim, ó, todo mundo tem TDAH. Todo mundo. Ah, eu tenho TDAH. Ah, eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH. Eu acredito sim que muitos tenham. Inclusive, eu conheço pessoas que têm um sério transtorno de TDAH. E as pessoas que eu conheço uma pessoa que é o maior modelo de TDAH. É impressionante a curiosidade vã dessa pessoa. É uma coisa impressionante. Manter uma conversa ali é difícil. É extremamente difícil. Só que algumas pessoas estão usando isso como justificativa para se tornar pessoas maduras. Porque essa curiosidade vã aqui é um comportamento infantil. Extremamente infantil. Certo? Isso é sério, gente. Qualquer coisinha que você não sabe fazer, eu tenho TDAH. Esses dias uma pessoa que eu sei, como é que tu sabe que tu tem TDAH? Ah, não, porque eu tenho dificuldade de concentrar. Claro, mas fica só envolvida em coisas que não te levam a nada? Pra gente se concentrar em alguma coisa? Pra gente deixar de ser uma Marta agitada? A gente tem que ser seletiva. Tá? A gente precisa ser seletiva. Isso é muito sério, isso é uma desculpa, né? Muitos estão usando isso como desculpa para justificar essa Marta agitada, tá? Essa Marta agitada dentro de nós. E o que a Santa Teresa d'Ávila nos diz sobre tudo isso, né? Deixa eu ver aqui, ó, na página 65. Tá? Anotei tudo aqui, ó. Olha o que Santa Teresa fala, né? Sobre essas coisas superficiais, né? Sobre essa vida baixa, essa vida terrena, esse apego às coisas que não nos levam a nada, a perda de tempo, sem falar a perda de tempo, né, gente? A perda de tempo. Depois eu vou dar várias dicas aqui, tá? Para ajudar
vocês a se livrar disso tudo, tá? Então, olha só, o que Santa Teresa nos fala aqui, ó. O grande remédio, quem tem o livro é na página 65, tá? O grande remédio para isso, ó, é trazer continuamente no pensamento, então assim, ó, sempre trazer no pensamento a vaidade de todas as coisas, a superficialidade das coisas e sua pouca duração. Né? Poxa, o que tô, né, aqui preocupada com a fazenda? Quem tá lá na fazenda, né? O que o Léo Dias está falando, a fofoca? A moda, as atrizes da Rede Globo, a vaidade dessas coisas, a pouca duração, que duração tem isso? Amanhã o Léo Dias já vai trazer milhões de outras fofocas. Perde-se assim o amor às futilidades. Então, entendendo essas vaidades, a pouca duração, a superficialidade das coisas, estando atenta a isso, olha o que ela diz. Perde-se o amor a essas futilidades. Perde-se a vontade, o desejo de ficar envolvida com isso. Ó, empregando o amor, né, no que jamais se há de acabar. Né? Então, tire esse amor das futilidades e coloque o amor no alto. Né? Rompe com a Marta e seja Maria, tá? Que ela está nos falando aqui. E o que acontece, gente? Percebe isso, como isso é delicado, tá? Os apegos às coisas baixas, às coisas superficiais, presta atenção nisso, isso é muito sério, inflamam as nossas paixões. O que é inflamar as nossas paixões? Quando a gente é muito rasa. Quando a gente tá muito aqui, ó. E detalhe, tá? E detalhe. Quantas pessoas falam de conversão? Como que uma pessoa convertida é apegada às curiosidades vãs da vida? Isso não existe. Isso não existe. Depois nós vamos falar dos santos aqui, tá? Santa Teresa cita o comportamento dos santos. Ah, eu sou convertida, mas é totalmente ligada às coisas baixas, às coisas vãs, tá? Então, tudo isso inflama as nossas paixões. O que são as nossas paixões? Os nossos desejos, a nossa vontade, que mais? É só aquilo que eu quero fazer, é só aquilo que eu gosto de fazer, né? Os prazeres, olha isso, tudo que é terreno, o amor, como Santa Teresa falou, o amor às futilidades, ó, inflama as nossas paixões, tá? E faz com que, olha só, as paixões, olha o problemão que a gente está se enfiando. As paixões inflamadas, a superficialidade, o amor à futilidade, como ela diz, olha o que acontece. Acontece um veneno mortal, um pecado mortal, que é o apego a si. Isso é um problema, tá? A gente está caminhando. O que a curiosidade vã faz conosco? Inflama as nossas paixões. Aqui, como Santa Teresa fala, amor às futilidades. Inflamou as nossas paixões, apego a si próprio. Um apego desordenado a nós mesmas. E esse apego, a gente pode pensar assim, eu não sou apegada a mim, né? Ah, não, eu não sou apegada a mim. Faz um teste. Alguém falou mal de você. Alguém falou mal de você. Qual é o seu comportamento? Alguns caem de cama.
Alguns têm depressão. Alguém fala mal de você e você soube que alguém não gosta de você. Você consegue conviver sabendo que tem pessoas que não gostam de você? Você consegue conviver? Você consegue viver em paz sabendo que a sogra fala mal de você, a cunhada fala mal de você, o colega de trabalho fala mal de você, o seu vizinho não gosta, a sua vizinha não gosta de você? Você consegue conviver bem com isso? Ah, eu consigo conviver bem com isso. Então, você está curada. Você não tem apego assim. Tá? Então, perceba, quanto mais baixa, quanto mais terreno, quanto mais nosso coração tá aqui embaixo, tá? Mais apego a nós temos. E perceba, Santa Teresa, eu já vou falar dos apegos, tá? Que ela fala aqui. Existem os apegos do mundo, né? Por exemplo, você é apegada à sua casa, você é apegada ao seu marido, você é apegada ao seu filho, você é apegada à sua profissão, mas o apego a si próprio é o maior veneno. É o maior veneno para nossa santificação. Sabia? Para nossa santificação. Olha o que ela fala aqui, ó. Página, quem tem um livro, página 66. Olha o que ela fala dos apegos. Resta desapegar-nos de nós mesmas. A doutora da igreja falando isso, tá? A doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila, não é qualquer pessoinha, não. É a doutora da igreja. Resta desapegar-nos de nós mesmos. É bem duro desapegarmos de nós mesmas. Ela diz que é difícil. Sermos contra nós mesmas, porque somos muito agarradas ao nosso eu e nos amamos excessivamente. Gente, isso aqui é tão sério, isso aqui é tão sério, isso aqui evita tanto o nosso crescimento espiritual que vocês não fazem ideia, isso que é um cárcere da alma. E isso aqui, gente, esse apego a si, presta atenção, é um pecado mortal. Vai de contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente precisa confessar o tempo todo o apego a nós mesmas. Tá? O que mais que ela diz aqui? Ó, página 86. Olha, não, essa aqui vocês vão amar. Segura, isso aqui é uma catequese, tá? Uma catequese sobre o apego a nós, sobre esse amor a nós, né? Então, vocês sabem, eu já fui uma pessoa ainda tenho os meus apegos, né? Mas já fui muito apegada a mim. Eu já fui essa pessoa que quando eu sabia que alguém não gostava de mim, eu ficava triste. O fulano não gosta de você, eu ficava triste. O fulano falou mal de você, eu ficava triste. Mas sair da quarta camada, porque isso tem muita relação com a maturidade também, né? Crescimento espiritual e maturidade. Então hoje, por exemplo, eu sei que pessoas não gostam de mim. Eu tenho clareza, eu tenho certeza, eu vejo no olhar. E eu sei que... Eu não tenho certeza se fala ou não fala. Isso aí eu também não tenho interesse de saber. Mas acredito que possam falar sim. Mas isso nem toca em mim. Nem toca. Olha que maravilha. E olha o que Santa Teresa diz para as pessoas que ficam transtornadas quando alguém fala mal e você fica chateada. Quando você sabe que alguém não gosta de você. Olha o que ela diz. Segura, fica sentado aí. Fica sentado, senão vocês vão cair. Ó, o verdadeiro humilde... Porque é isso, né, gente? Esse apego a si tem relação com a soberba, que é o avesso à humildade, né? O verdadeiro humilde há de desejar sinceramente, ó. Então, o verdadeiro, esse apego a si, né? A pessoa que se apega a si deve desejar
sinceramente, ser tido em pouco, ver-se perseguido e condenado sem culpa, mesmo em coisas graves. Então ela deseja as pessoas que têm esse apego enorme a si mesmo a viver uma difamação, uma perseguição, uma condenação grave e sem culpa. Se quer imitar ao Senhor, que melhor ocasião que esta? Olha só, ser perseguido, ser difamado, que coisa mais linda e maravilhosa para se configurar Cristo. Ainda ela justifica o porquê, ó. Aqui não há necessidade de força física. Então, você não vai nem precisar ser machucado, ter força física para lutar com isso, né? Nem de ajuda de ninguém, a não ser de Deus. Quem nunca viveu uma perseguição? Eu já contei para vocês. Eu vivi uma perseguição, uma condenação, isso há anos atrás. E eu, gente, eu fiquei doente com aquilo. E bem como ela falou, sem culpa, tá? Eu verdadeiramente fiquei doente. Eu tive uma depressão. E eu vou falar para vocês que essa perseguição, essa condenação, foi uma das melhores coisas, hoje olhando para trás, que aconteceu na minha vida. A minha conversão, presta atenção, ela começou com essa perseguição, exatamente o que Santa Teresa diz aqui. Exatamente. Que não há um desapego melhor a nós mesmos do que viver perseguições e difamações. Porque você se vê pequeno, né? Você se vê pequeno. E quando nós temos um apego a nós mesmos, quando nós somos o centro, a soberba, o egoísmo, né? Então naquela perseguição me vi pequenininha. Aí a gente cai de joelho, né? A gente cai de joelho na frente de Jesus, não é assim? Então, até hoje, tá? Quando, por exemplo, acontece uma leve perseguição, né? Uma leve difamação. Por isso que eu falei que esse é meu livro de cabeceira há 2 anos, tá? Hoje, quando acontece alguma coisinha assim, pequenininha, não mais como aquela, né? Pequenininha, sabe o que eu penso? Eu penso assim, Deus, muito obrigada. Muito obrigada. Porque a rede social aqui, gente, ó, ela é perigosa, tá? Ela é perigosa. Quem fala isso também é o padre Paulo Ricardo. Ele fala assim, isso aqui, ele fala, a rede social, os vídeos, né, todo o trabalho dele, é um perigo para minha santificação, ele fala. E é verdade, isso aqui infla muito o nosso ego. Quantidade de caixinha que eu abro para pergunta e vem assim, ó, linda, linda, você é maravilhosa, muito obrigada por tudo. É gostoso receber os elogios, mas eles são perigosos. Então quando vem um tiro, literalmente, né? Eu já sei agradecer a Deus. Sempre lembro aqui de Santa Teresa que as perseguições são importantes. Só que a gente precisa, né, gente, um nível espiritual para isso, né? Porque lembra que eu falei que há anos atrás aquela perseguição literalmente quase me matou? Me matou. Literalmente ela me matou. Eu ressuscitei, tá? Porque isso é importante. A gente morre, Deus manda a cruz para a gente morrer, mas por trás da cruz existe uma ressurreição. Então morri, ressuscitei e fui caminhando para se tornar uma nova mulher, tá? Então, se você está vivendo uma perseguição, uma difamação sem culpa e grave, tenha certeza que isso pode ser uma chance enorme de você, ó, romper de ser uma mulher curiosa, uma Marta agitada,
e se tornar Maria. Tá? Maria, aquela que vive em Cristo e por Cristo. Tá? Aquela que vive em Cristo e por Cristo. Por Cristo. É isso que a gente precisa. Como atingir esse nível espiritual, prof? Assistindo essas lives. Assistindo essas lives. Estudando, já vou falar. Estudando, assuntos intelectuais, espirituais. É uma caminhada. Vocês acham que eu não gostaria de assistir essa live aqui há, sei lá quantos anos, há 14 anos atrás, quando eu vivi toda aquela situação? Meu Deus, se eu assistisse uma live como essa, ia me tirar daquele buraco negro. Tá? Assistir esse conteúdo, romper com as curiosidades vãs, mas eu já vou dar dicasinha aqui, tá? Vou dar dicasinha aqui. Deixa eu falar outra citação aqui, 64. Peraí, que esse livro aqui é tudo de bom. E agora segura. Segura. Deixa eu ver aqui, 64. Não, essa aqui eu vou ler um pouquinho mais pra frente. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou já ler a citação nesse outro caminho aqui, tá? Já vou trazer o livro. Quando a gente fala assim, presta bem atenção no que eu vou falar pra vocês, tá? Às vezes eu falo da rede social, né? Mas, poxa, a rede social ela tem uma coisa muito maravilhosa, gente. A rede social, ela faz com que nós agora estamos aqui conversando, que a gente está trocando essa ideia, que eu posso trazer esse conteúdo aqui, esse livro tem 500 anos, essa preciosidade, né? Vou trazer mais vezes esse livro aqui, porque tem muita coisa aqui dentro. Então, assim, a rede social, ela é maravilhosa. Mas a gente sabe que se ela não ser, principalmente, essa tendência que a mulher tem à superficialidade das coisas, a gente se perde. A gente se perde. Tá? Então, o que o Instagram nos ensina o tempo todo? Ele vai de contra a tudo isso aqui. Só que você, se tiver olhos espirituais, né, conhecimento teológico, você vai observar, senão você não enxerga isso. Por isso que essas lives são importantes, para abrir os teus olhos. O Instagram nos ensina o tempo todo sobre autoestima. Tá? A autoestima ela pode ser um perigo. A autoestima ela pode te enveredar para esse apego a si desordenado. A colocar você no centro do mundo. O universo, as ideologias fazem isso o tempo todo, as propagandas fazem isso o tempo todo. É o ser humano no centro do mundo, é o antropocentrismo, o homem no centro do mundo. Isso é um pecado mortal, né? Atesta contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando eu estou no centro do mundo, esse é o grande problema. E a gente tem que entender, poxa, sempre quando eu falo sobre isso, as pessoas, mas aí a autoestima eu não vou cuidar de mim? Como que eu vou cuidar de mim, né? Como que eu vou cuidar de mim? Peraí, já eu entendi aqui, Como que eu vou cuidar de mim? Olha o que Santa Teresa d'Ávila fala aqui, desse apego a si novamente, Asseguro-vos que se eu fosse dizer a todos os prejuízos que trazem consigo os apegos humanos, muito me alargaria. Então, se ela fosse falar pra gente aqui, todos os problemas que trazem os apegos humanos, ela ficaria horas e horas falando sobre isso. Outros autoridades no assunto já escreveram sobre o mesmo tema, sobre esses apegos assim, né? Assim basta o que fica dito. Então já se falou muito sobre isso. Parece-se que ela é muito maravilhosa. Imperfeita como sou, ela diz que é imperfeita, gente. Ela diz que é imperfeita. Compreendi tão bem
esse grande perigo. Então ela diz, eu que sou tão imperfeita, tão fraca, Santa Teresa, que levitava, falava e via Jesus desde os 20 e poucos anos. Tinha experiências místicas com Jesus, né? Ela diz, eu que sou tão imperfeita, já sei que os apegos, né, a si próprios, os apegos a si, são tão perigosos, evitam tanto esse crescimento espiritual. Aí olha só, cadê aqui? Aqui. Aí ela fala assim, ó, eu que sou tão imperfeita, compreendi tão bem esse grande perigo, que farão os perfeitos, né? Então ela diz, eu que sou tão imperfeita, já entendi que esses apegos são tão perigosos, imagine quem é perfeito, né? Aí ela fala aqui, ó, todos os santos aconselham com insistência a fugir do mundo, tá? A fugir do mundo. Então, o que é essa autoestima desordenada, né? Que as redes sociais nos ensinam, né? Esse apego a si mesmo, você é empoderada, né? Meu corpo, minhas regras, sexualizando a mulher o tempo todo. É moda, a moda o tempo todo. Agora, né, os tratamentos faciais, né, que deformam as pessoas, não tem mais discernimento. Isso tudo é muito perigoso. Então a gente tem que ter, ó, um equilíbrio. O que é a vaidade e o que é apego a si? Vamos pensar nisso. Poxa, eu quero me evoluir espiritualmente. Mas qual é o nível, qual é o nível que eu devo estar para não desordenar isso na minha vida? Vou usar um exemplo aqui. Vamos falar dos religiosos, né? Aqui Santa Teresa escreve para as carmelitas, tá? Isso aqui são cartas para as carmelitas. Você já viu alguma, escreve aqui, você já viu alguma religiosa, uma carmelita, suja? Você já viu uma religiosa suja, uma carmelita suja? Com o hábito, né? A veste amassada. Você já viu? Você já viu uma carmelita com aspecto desleixado? Você já viu? Vou usar um outro exemplo. Você já viu algum padre, algum sacerdote desleixado, amassado, com barba para fazer, descabelado? Você já viu? Você já viu? Não, a gente pelo contrário, a gente o quê? A gente enxerga completamente o contrário. As vestes eclesiásticas são lindas, né? Você sempre vê os sacerdotes bem barbados e cabelo cortado, sempre asseados. Esses tempos eu vi um vídeo de uma carmelita dizendo que o hábito que elas usam, as vestes, muitos daqueles hábitos têm mais de 20 anos. E eles são perfeitos. Então existe uma ordem ali, tá? Então quando a gente fala de desapego a si, tá? Quando a gente fala desse desapego a si, nós temos que desapegar de nós mesmas, não tem relação com você viver suja, descabelada. Os religiosos têm voto de pobreza e entregaram a sua vida a Cristo. E eles são simplesmente perfeitos. E eu acho ótimo você vestir uma roupa só a vida toda. Não seria bom, gente? Ter uma roupa só? Duas. Lavar uma, bota outra. Lavar uma, bota outra. Não é? Ai, que coisa boa. Se acordar, só já sabe que vai vestir. E tá sempre limpa, tá sempre bem passada. Que coisa maravilhosa, né? Então, é um abismo pensar que, vou desapegar de mim e vou, o quê? Me largar?
tanto, usei o exemplo dos religiosos, porque eles vivem para Deus, né? Perceba que ali existe uma ordem, não existe uma ordem, não existe uma ordem. Vamos pensar nas carmelitas. Não existe uma ordem entre elas, uma ordem de apresentação. É assim que nós precisamos nos apresentar a Cristo. Limpas, bem penteadas, né? Com modéstia, com estado de prontidão, tá? Aqui a Lucrécia está falando do consumismo. O consumismo é um apego a si, gente. O consumismo é um apego a si. É um apego a si tremendo. Você tem que te adornar, te presentear, é você no centro do mundo. Isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? Então, desapegar de nós mesmos, sabe o que é? É nos tirar do centro. Nos tira do centro, tá? Vamos tirar do centro. Romper com as coisas baixas, com essa curiosidade vã. É verdadeiramente colocar Deus no centro da nossa vida. É verdadeiramente colocar Deus no centro da nossa vida, tá? E não a nós mesmas. E não a nós mesmas, tá? Então não confunda essa autoestima desordenada, é o homem no centro do mundo, tá? É o homem. Como que uma pessoa, para pensar, como que uma pessoa não vai à praia, não coloca, né, uma roupa de banho? Por quê? Está insatisfeita com seu corpo. Apego a si, gente. É um apego enorme a si. Mas por que esse corpo tem que estar perfeito? Perfeito. Perceba bem. Eu conheci meninas de 20 anos, de 20 e poucos anos, que não iam à praia por causa das estrias. O que é isso? Olha, as dores, o homem no centro do mundo. Tá, mas que perfeição é essa que se busca, né? A ponto de não ir se banhar, não ir se refrescar, não é? Literalmente viver a vida. Porque existe um apego tremendo a si. Eu tinha uma amiga, gente, eu perdi o contato com ela. Faz anos que a gente não conversa. Gente, nós tínhamos a mesma idade, tá? Ela fazia terapia porque ela tinha problema com envelhecimento. Ela não aceitava a idade que tinha. Eu estava com 30 e poucos anos. Não aceitava. Olha, isso, gente, é a gravidade da autoestima. Isso é a gravidade da autoestima. Tá? Um fio de cabelo branco. Vários aqui, ó. Você sabe que eu pinto a cada 3 meses, né? Vários. Esses dias meu marido falou, teus cabelos brancos estão tudo aparecendo. E qual é o problema? E qual é? Eu não posso ficar um tempo com o cabelo branco, quando eu tiver vontade, eu vou lá e pinto. Mas isso não pode ser o apego. Há uma mensagem que eu recebi, nossa, uma vez que eu tinha feito o Botox, sei lá quando é que foi, e eu falei, eu já fui fazer uma aplicação, aí o que eu recebi, tá, e daí como que as mulheres que não podem fazer, como é que a gente fica? Não faz? Mas isso é o centro da sua vida? Se acontecer, sei lá, um problema de saúde em mim, né? Se acontecer um problema financeiro que eu não posso investir mais nisso, o que acontece? Eu vou morrer? A minha vida vai se acabar porque eu não posso aplicar Botox? Vocês estão vendo a gravidade disso? Estão vendo a gravidade disso? Quando eu passava, olha só, eu passei muitos anos da minha vida, mais de 10 anos da minha vida, sem, por exemplo, entrar num shopping e comprar uma coisa que eu queria. Eu tinha o quê? No máximo 2, 3 calças, social, retinha,
cor clara, básica, uma preta, uma bege, uma branca, né? Sapatilhinhas, no máximo 2. Eu usava muito jaleco, né? Trabalhava na área da saúde, então tinha blusinhas nesse tecido aqui, ó. Tinha poucas basiquinhas nesse tecido mais fininho, porque eu sempre gostava de ficar bem arrumadinha. Eu tinha poucas coisas. Eu usava uma bolsa eu usava até gastar, até furar. E naquela época eu pensava assim que, ai meu Deus, né? Um dia, tô aqui trabalhando, né? Um dia eu vou poder entrar num shopping e comprar o que eu quiser. Eu lembro que no ano de 2006, eu nunca esqueci, esse ano foi bem impactante na minha vida. O ano de 2006, gente, 2006, eu fiquei o ano inteiro sem comprar um par de meia. Porque tudo que eu rendia financeiramente era para pagar minha faculdade e ajudar nas despesas da casa, tá? Então aquele ano que era final de faculdade, a mensalidade alta, meu Deus, que ano difícil. Eu fiquei doente muitas vezes, o Arthur ficou doente muitas vezes. Chegou o final do ano, uma amiga falou, Vanessa, posso te dar um presente? Assim, pode. Ela assim, eu vou trazer umas roupas lá em casa que não servem mais em mim. E eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa e eu vou te dar umas peças. Aí eu falei, ai, que bom, pode trazer. Nunca esqueço. Aí ela trouxe uma sacola. Aí, levei para casa. Quando eu abri aquela sacola, eu falei, meu Deus, eu passei o ano inteiro e não comprei um par de meia. Um par de meia. E naquela época eu pensava assim, ai, mas um dia eu vou entrar no shopping, eu vou comprar a roupa que eu quiser, eu vou comprar a bolsa que eu quiser. E eu pensava, gente, que aquilo ia me trazer alguma felicidade, né? Eu pensava assim, nossa, aquilo ia me trazer alguma felicidade, né? Esse dia chegou, já faz tempo, e eu morro de preguiça de fazer isso. Na verdade, eu não suporto fazer isso. Não sou uma pessoa consumista. Esses anos, tá? Esses anos aí de escassez, né? Romperam com qualquer consumismo que eu poderia vir ter um dia, né? Mas eu pensei que a minha autoestima, olha só, olha como a gente se engana. Eu pensei que a minha autoestima, ela estaria centralizada nas coisas que eu poderia comprar. Mas nunca, nunca, né? Quando a gente pensa isso, poxa, a minha autoestima, ela está nas coisas que eu preciso ter. E se essas coisas não existirem mais? Ai, a minha autoestima está na minha juventude. E o dia que essa pele aqui, ó, não for mais lisinha, né? Cada ano que passa, eu ando com a pele muito boa. Até meu marido falou assim, meu Deus, tua pele tá boa. Pois é, minha pele tá ótima. Mas um dia, se Deus me permitir, né? Viver muitos anos, essa pele não vai estar tão boa. E daí o que vai acontecer comigo? Vou ficar triste? Vou ter uma depressão? O dia que o meu corpo começar a mudar por conta da menopausa? Acumular um pouquinho mais de gordura, perder a cintura, né? O que vai acontecer? Tá? Então, tomar cuidado. Aonde está a nossa autoestima, né? Aonde está verdadeiramente a nossa autoestima? Ela tem que estar sempre nas coisas do alto. Que se estiver nas coisas terrenas, o sofrimento será enorme. Tá? Aqui, as pessoas, por conta das redes sociais, hoje em dia acham que tem que sempre estar com algo novo. Ai, que bobagem, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Isso é terreno, é uma vida terrena, tá? Essa é uma vida terrena. Se hoje na minha vida, por exemplo, eu vivesse em shopping, comprando coisas, sabe? Sabe? Sempre vivendo no consumismo. É uma vida terrena.
Eu quero, sabe o que eu gosto, assim, de consumir? Eu gosto de consumir livros, eu gosto de consumir cursos, isso, eu gosto de viajar, conhecer lugares, né? Mas isso eu não tenho feito, né? Mas espero voltar a viajar cedo. Mesmo não tendo condições de comprar. Estou com 59 anos, nunca fiz nada, nunca me preocupei com isso. Tá, Lu? Mas eu não estou falando aqui de não consumir isso, tá? Você pode consumir, desde que isso não seja o centro da sua vida. Tá? Boa, vamos embora. Agora eu quero que vocês estejam sentadas, porque vai vir uma bomba agora. Mulher curiosa. Mas não é a curiosidade vã, é uma curiosidade celestial. Olha só o que Santa Teresa fala aqui, ó. Gente, vocês vão ficar chocadas. Olha o que ela diz aqui, ó. Talvez, página 64. Talvez depois o Senhor Deus queira que tratemos com eles os apegos, para nos dar cruz naquilo mesmo em que costumávamos ter prazer. Olha o que ela diz, né? Que Deus nos dá uma cruz naquilo que a gente tem mais apego. Você já conhece história assim? De pessoas muito apegadas, sabe, assim, pessoas muito apegadas a determinadas coisas, a si próprio, e Deus manda uma cruz para ela, uma cruz. Ó, Deus me mandou uma cruz. Espera aí que eu já vou dizer a cruz que eu recebi. Então assim, ó, olha aqui, ó, aquilo que a gente tem prazer, aqueles apegos que a gente tem prazer, Deus nos manda uma cruz. É ela que está dizendo, tá? Não sou eu. Vou jogar para ela. E a 67. Olha a outra, 67. O que ela diz, ó? Estou convencida de que, por esse motivo, os apegos, quer o Senhor que estejamos mais enfermas, mais doentes. Ao menos comigo, usou de grande misericórdia, dando-me enfermidades. Meu Deus, gente. Deus nos dá a cruz onde a gente tem prazer, né? Nas coisas superficiais, nos apegos. E Deus nos dá cruz na enfermidade para a gente aprender. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. O ano passado, quando eu tive um nódulo na minha mama, que eu sempre digo, né, que foi os melhores 20 dias na minha vida, que foi a espera do diagnóstico, né, se era um nódulo benigno ou um nódulo maligno, né. Depois de 20 dias a gente descobriu que era um nódulo benigno, mas eu fiquei 20 dias com aquela incerteza, e ali eu entendi a cruz da enfermidade que ele me deu. E eu entendi, lendo, né, esse livro aqui, que, né, tá comigo há 2 anos, então conheço muitas partes dele. E eu, assim, naqueles 20 dias eu tinha mini flashbacks do Evangelho, e desse livro aqui, ó. Tinha mini flashbacks. E quando eu lembrei dessa parte que Deus nos dá cruz naquilo que a gente tem mais prazer, sabe o que eu tenho esse apego, o apego do controle das coisas. Isso é algo que eu trabalho muito em mim, principalmente depois dessa cruz que Deus me mandou, nesse apego, nessas coisas, naquele padrão assim de querer controlar as coisas, sabe? Eu consigo controlar tudo. E diante de uma enfermidade, você não controla nada, minha amiga. Diante de uma enfermidade, você não controla nada. É tudo na mão de Deus. Então, quando Deus me entregou essa cruz, foi um descortinar na minha vida, né? E foi minha verdadeira conversão. Ali eu entendi essas duas
essa cruz que Santa Teresa fala. A cruz naquilo que a gente tem prazer, para a gente aprender. Tipo, eu não controlo nada. E o que é a conversão? É a pura dependência de Deus. E quando Ele nos entrega uma enfermidade, assim como ela disse, ainda inclusive ela fala, olha só, é a 67. Ela fala, ó, ao menos comigo usou de grande misericórdia, dando-me enfermidades. Olha, e quando Deus, olha, com seu amor, nos entrega uma enfermidade. A gente conhece pessoas que passaram por enfermidades e tiveram grandes transformações na sua vida. Não é? Olha a transformação que esse nódulo trouxe para a minha vida. Ele está aqui ainda, né? Olha a transformação. Minha vida mudou depois disso. Mudou, tanto que eu estou aqui com vocês. Eu fiz uma mudança enorme na minha vida. E que isso me traz um peso muito grande. Tá? Agora, para a gente ir finalizando, 86, aqui a página, ó, 86. Ó, achei muito bonita essa parte aqui, ó, página 86. Como que a gente vai mudar tudo isso, né? Como que a gente muda tudo isso? Olha o que ela diz, ó. Se vos exercitardes, se a gente se exercitar, primeiramente em vencer-vos, se a gente se exercitar em nos vencer, é uma batalha. É uma batalha, arrebentar, romper, arrancar essa curiosidade vã, essa mulher superficial, esse apego a nós mesmas. Olha, é uma batalha. Se nos exercitar em nos vencer, em coisas muito pequeninas, como já disse, ela descreve ali, né? Podereis acostumar-vos e sair vitoriosas nas grandes, né? Então, se ela diz, se a gente se exercitar, né, em nos vencer nas coisas pequenas, logo nós sairemos vitoriosas nas coisas grandes, tá? Então vou dar dicas pequenas aqui para vocês, bem fáceis de a gente fazer, tá? Coisas até que eu uso no meu dia a dia, porque eu digo, a Marta agitada está dentro de nós. Nós não podemos ser Marta, nós precisamos ser Maria, tá? Marta não, Maria. Então, eu estou o tempo todo cuidando de mim, porque eu não quero voltar para um lugar que eu já estive, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Primeiro, limpa, vamos lá, prática. Uma limpa nas redes sociais. Faça uma limpa nas redes sociais. E falo com muita humildade, né? Se o meu conteúdo também não for acrescentar na sua vida, não tem por que eu estar na sua vida, tá? Vou te trazer mais distrações. Então, faça uma limpa nas suas redes sociais. De fofoca, atrizes da Rede Globo. Não precisa disso, gente. Não precisa. Outra coisa também, ó. Ah, você gosta da parte de nutrição ou de exercício físico, conteúdo, né, da moda. Não segue todo mundo, seleciona aqueles perfis que você mais gosta, 1 ou 2 talvez, porque são muitos estímulos. Eu já falei para vocês que eu adoro o universo fitness, mas eu não me alimento desse universo. Não me alimento, porque eu sei que vai me trazer muitas distrações. Eu já falei para vocês que eu gosto de vídeo de transição capilar, adoro vídeo de transição capilar, mas dificilmente eu vou atrás deles. O Instagram sabe que eu gosto, vive me mandando. Aí às vezes eu clico ali no botãozinho, não me enviar isso aqui, porque me distrai demais, tá? Então faça coisas pequenas que geram grandes coisas, tá?
Fazer uma limpa nas redes sociais. Outra coisa importante, vigie as suas conversas. O que é vigiar as conversas? Preste atenção sobre o assunto que você conversa com seus amigos, tá? E com seu marido. Existem casais que são viciados em falar mal da família. Isso é uma conversa de casal baixo, terreno, superficial. O casal tem que conversar coisas que elevam a família, tá? Isso é um hábito, é um costume. O casal se encontra, tá sempre falando mal de alguém da família. Então, vigie as suas conversas. Vigie. Se você tem esse comportamento com seu marido, fala assim, olha, meu bem, vamos tomar uma decisão? Vamos tomar uma decisão? A gente está cometendo um pecado. Levantar falso testemunho é um pecado mortal. Não vamos mais falar mal de ninguém. Não vamos. Até eu soube de uma história bem pesada. E toda vez que aquela lembrança vinha, sabe? O nome da pessoa vinha, eu sempre lascava faca na bota. Sempre falava uma coisa pesada. Né? A pessoa sim pisou na bola. Mas eu não tenho o direito de ficar levantando esse falso testemunho. E isso estava me fazendo muito mal. Muito mal. Eu deixei de comungar por conta disso. Fui me confessar. E na confissão, confessei arrependida que eu estava levantando falso testemunho em pensamento, em palavras. Sempre que eu ouvia o nome daquela pessoa, fez algo gravíssimo. Gravíssimo, mas não sou eu que vou condenar. Porque eu também tenho as minhas más inclinações. Aí o que eu fiz? Fui lá, confessei e me vigiei. Não, nunca mais falei uma palavra. E quando vem no pensamento, vai embora. Tá? Então a gente tem que se vigiar. Então, observe a conversa com o marido. Observe a conversa com os amigos. Você vai perceber que tem amizades que vêm se babando para fazer fofoca. Que vem babando. Não é esse tipo de pessoa que você quer na sua vida se você está nessa live. Tá? A gente está falando aqui, ó, Santa Teresa, uma santa de 7ª morada. Nós não estamos falando de uma santinha. É uma santa de 7ª morada. É uma santa que tinha experiência mística com Jesus. Que ela via e conversava com Jesus. Uma grande mulher que fundou muitos Carmelos. Muitos. A única santa que descreveu o caminho da santidade no livro As Moradas do Castelo Interior. Nós estamos falando de uma sumidade dentro da Igreja Católica. De uma doutora da Igreja. E olha o que ela nos ensina. Eu acredito que eu e você, nós buscamos o nosso caminho da santidade. Não é verdade? Nós não podemos desprezar o que Jesus fez na cruz. A luta é todo dia pela nossa conversão. E enquanto a gente estiver em coisinha pequena, sabe? Ofendidinha com alguém que falou mal de você. Quando alguém falar mal de você, agora eu não lembro a página que está, senão eu ia abrir agora. Lembrei de uma passagem bíblica não, de uma passagem aqui do livro de Santa Teresa, que ela fica feliz quando ela sabe que alguém fala mal dela. Ela ficava feliz. Que bom. E ela dizia assim, só isso. Quando alguém fala mal de você, você tem que pensar assim, nossa, falou só isso. Eu sou tão ruim. Eu sou tão ruim. Né? Olhe bem para sua alma. Nós temos tantas más inclinações. Né?
A gente tem que evoluir tanto espiritualmente, que quando a sogra fala mal, a cunhada fala mal, o ambiente de trabalho lá, tu fala assim, nossa, só isso, Deus. Eu sou tão mal, eu sou tão pior. Mas me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda a evoluir. Tá? Pensa assim. Hoje eu penso assim. Ah, falou mal de mim, mas só isso, gente. Ah, obrigada, só isso. Porque tem tanta coisa ruim aqui, né? A gente tem que ter essa humildade, tá? Bem importante. Então, limpa nas redes sociais e observe a sua conversa. As conversas que você tem. Observe, tá? Tem amigos que irão nos levar para o inferno. Tá? Existem amigos que irão nos levar para o inferno. Existem parentes que vão nos levar para o inferno. Talvez até o marido leva para o inferno. Tá? Por isso que tem que estar atento. Tem que estar atento. Olha, meu bem, vamos cuidar das nossas conversas. Vamos fazer um trato. Não vamos mais falar sobre esse e esse assunto. Eu te ajudo e você me ajuda. Quando eu começar a falar, você me lembra. Quando você começar a falar, eu vou te lembrar. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa, nós precisamos estudar. Tá? Se intelectualizar. Aqui, a Edi aqui, ó, ela é aluna do curso Coração de Margarida, tá? Aqui tem um monte de aluna que eu já vi aqui, do curso Coração de Margarida. Ali você tem aulas. Você tem aulas sobre as raízes do pecado. É muito importante saber as raízes do pecado, que a gente vai entender tudo isso aqui, ó. Tem aula sobre mortificação. Tem aula sobre conversão. Tem aula sobre vida de oração. Tem aula sobre as 12, né? As 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Tem aula sobre a graça santificante, que é o que a gente busca, né? A gente busca a graça santificante, tá? Então, tenha um tempo de estudo. Mergulhe nos estudos. Fique em uma aula 30 dias. 30 dias em uma aula. Não é assistir a aula e deu, não. Assiste a aula. Imprime o resumo da aula. Passe para o caderno. As pessoas não escrevem mais. Passa para o caderno. Lá tem durante a aula tem passagens bíblicas. Abra a palavra de Deus. Leia com atenção. Cada aula tem passagens bíblicas importantíssimas. A aula 3, que fala sobre mortificação, a gente fala do Getsêmani, do sacrifício de Jesus, quando Jesus suou sangue. Então, a chave da vida espiritual é a intelectualidade. Tá? A chave da vida espiritual é a intelectualidade. A Edith está falando, e tem muitas orações, tem mais de 50 e poucas orações. Depois vocês vão ver no linkzinho da bio. Então, nós precisamos estudar, tá? Nós precisamos estudar. Até eu dou uma dica, tá? Edi, não compra esse livro aqui não, tá, Edi? Primeiro assiste as aulas, tá? Aprende, né? Se espiritualiza, se eleva, medita nas aulas, porque não entende um livro. Esse livro é complexo, né? A gente precisa sempre de uma base, tá? Sempre de uma base. E a mulher, ela estuda de 3 formas. Ó, ela estuda, ela assimila o conteúdo e coloca em prática. Então a mulher, tá? Ela tem essas 3 fases para estudar. E seguir esses 3 passos é muito importante para a gente se arrancar daquilo que é baixo. Então você estuda, por isso que eu digo, fica 30 dias em uma aula. Lá eu tenho um vídeo que eu digo, faz uma aula por semana. Não, agora eu
Faz uma aula no mês. Estuda com calma. Estuda um pouquinho a aula. Para. Tem um tempo de assimilação. A mulher tem que ter um tempo de assimilação. O que é o tempo de assimilação? Pensar. Pensar. Escrever. Escrever. Assimilação, escrever. Meditar na Bíblia. Tempo de assimilação. Assiste 15 minutos da aula. Assiste 30 minutos da aula. Agora eu vou escrever. Eu vou dar uma olhadinha aqui na passagem bíblica, a professora Vandressa falou, quero ir lá na passagem, ver o que ela falou, a passagem ali, eu quero ir lá na passagem. Então nós precisamos de estudo, tempo de assimilação e prática. O que é a prática? Você pode, uma prática muito importante é você falar com alguém sobre o que você estudou. Ou, se você trabalha com a rede social, você pode pegar aquele conteúdo e transformar em conteúdo para a rede social. Nossa, essa aula eu aprendi isso. Essa aula eu aprendi isso. Eu vou formar um conteúdo para a rede social. Prática. Então, anotem isso. Anotem isso. A mulher estuda dessa forma, tá? Que é estudo, tempo de assimilação, uma pausa. Tempo de assimilação e colocar em prática, tá? Nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar. E essa semana me perguntaram assim, como que você lida com a morte, né? Com a morte. Hoje eu estava fazendo aqui o roteiro da aula, aí eu recordei umas partes aqui que Santa Teresa fala sobre a morte, né? E como que a gente vai lidar com coisas tão fortes que todas nós vamos passar. Todas nós vamos passar por situações, nós vamos perder pessoas que amamos. Talvez a gente possa ir antes, a gente não sabe. Como que a gente vai enfrentar tudo isso sendo uma mulher curiosa e superficial? Vocês já pararam para pensar? Né? E são coisas que fazem parte, a gente precisa pensar nisso. Eu não quero pensar nisso, eu não quero falar nisso. Qual é o mundo que você vive? O de Alice? Nós não vivemos no mundo de Alice. Nós não podemos viver no mundo de Alice. O mundo da superficialidade e da fantasia. A gente tem que viver no mundo espiritual. É isso que nos salva. É isso que nos salva. Todo dia existe uma cruz para ser carregada. Todo dia existe uma cruz muito pesada a ser carregada, tá? E a gente precisa mergulhar no mundo espiritual, tá? Mas a chave do mundo espiritual é a intelectualidade. Sabe quem fala isso, gente? O padre Paulo Ricardo. Ele fala isso. A gente precisa estudar para a gente poder compreender, para a gente sair daquilo que é superficial, daquilo que é baixo e daquilo que é terreno. E para finalizar, tá? Para finalizar, eu sei que aqui tem muitas mulheres do terço, né? Mulheres orantes. Nas suas orações, você vai pedir para Nossa Senhora, presta atenção, você vai pedir para Nossa Senhora gerar uma mudança de mentalidade na sua vida. Uma mudança de mentalidade. Aí você vai pensar, eu sou muito curiosa, eu sou muito distraída, eu fico envolvida em coisas, eu perco meu tempo com coisas pequenas, eu não consigo ler, eu fico chateada quando alguém falar de mim. Quando você está muito distante do mundo espiritual, muito.
E mesmo assim diz, ai, eu amo Deus, estou sempre na igreja. Me desculpe, com todo amor eu te falo, com todo amor eu te falo. Você está muito longe, muito longe, muito longe, muito terrena, muito distante. Mas a gente vai mudar isso, tá? A gente vai mudar. Então, nas suas orações, se você puder, você se confesse, né? Confesse, sempre a confissão. E nas suas orações do terço, coloque como intenção essa mudança de mentalidade. Que Nossa Senhora mude essa mentalidade superficial para uma mentalidade elevada. Na passagem do filho pródigo, tem uma parte que ele diz assim, ó, os meus olhos se abriram, sabe? Ali ele teve uma mudança de mentalidade. Sabe quando você... Peraí. Sabe quando a gente tá conversando aqui na live, talvez muitas de vocês falam, nossa, eu sou tão curiosa. Nossa, sou tão pegada a mim. Nossa, qualquer coisinha que falam, eu já fico toda chateada. Quando você tem esse despertar, nossa, é uma mudança de mentalidade. E o filho pródigo, logo após que ele deu a comida para os porcos, que ele viu que os empregados do pai, os empregados do pai tinham muito mais do que ele tinha ali naquele momento. Ele teve uma mudança de mentalidade. Então você começa a pedir para Nossa Senhora essa mudança de mentalidade. Eu já vi eu não vou me estender, mas em outro momento eu vou trazer testemunhos, inclusive um grande testemunho de Scott Hahn. Um grande testemunho de Scott Hahn, que é um grande teólogo conhecido no mundo inteiro e que foi durante grande parte da vida dele um pastor protestante. E descobriu a Santa Igreja. E ele vivia alguns conflitos muito graves. E ele pedia para Nossa Senhora, e olha que esse homem ficou praticamente a vida dele longe de Nossa Senhora. E ele pediu a Nossa Senhora uma mudança de mentalidade e ele teve. Muito grande na vida dele. Tá? Então a gente vai pedir para Nossa Senhora essa mudança de mentalidade. Amém? Amém. Vamos rezar uma Ave Maria para a gente finalizar a nossa live, que é sempre tão maravilhosa. Hoje a gente estourou, né? 1h30. Mas é assim, né? É assim, né? O Espírito Santo vai iluminando, o Espírito Santo, né? Eu sempre faço as minhas orações aqui antes da live, peço a Deus, toda a Trindade, né? Peço a Nossa Senhora que esteja comigo, peço que o Espírito Santo me ilumine, coloque palavras certas na minha boca, para que eu possa, né, ser um veículo, né? Apenas um veículo. Ser o dedo, né? Eu tenho que ser o dedo que aponta a direção, só isso. Então vamos rezar uma Ave Maria para a gente finalizar nossa live, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, minhas águias. Que live maravilhosa, né? Vocês gostaram do livro? Vocês gostaram? Eu vou trazer mais. Trazer sempre um livro aqui, né? Tão gostoso. Quando eu não trago um livro espiritual, sempre trago a palavra de Deus, né? Aqui pra gente meditar. Muito obrigada pela persistência de vocês. Desculpe o horário, né? Sempre acaba estourando aqui, mas é por um bom motivo.
Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Né? E vamos evoluindo. A nossa caminhada é longa, 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 longa. O caminho da santidade. A cruz é pesada. A cruz é muito pesada. Né? Persiste aquelas que enxergam a verdade. Né? Aquelas que enxergam a verdade. Beijo, Pri, Dalva, querida, Lulu, querida, sempre aqui, Lu, Aquino, as duas Lus, minhas alunas queridas, tudo aluninha, tudo aluninha. Ai, São Leopoldo, que delícia, eu já morei em São Leopoldo. Chácara Bela Manhã, sempre aqui comigo, muito obrigada. Edi, beijo, vamos estudar, né, Edi? Beijo, obrigada, fiquem com Deus, amém.